Reunião FENABAN sobre assédio moral e outras formas de violência no trabalho. Assuntos da FUNCEF. O que está acontecendo na Previ? Entrevista com Sandro Lunardi e muito mais aqui na Federação dos Bancários TV de fevereiro. E vamos começar com a reunião da FENABAN em São Paulo, sobre a importante questão do assédio no ambiente de trabalho. Este assunto faz parte das mesas temáticas constantes da atual Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários. A reunião teve a presença de diversas lideranças da CONTEC, entre elas o presidente da Federação dos Bancários do Paraná, Gladir Basso. Após a assinatura da Convenção Coletiva Nacional dos Bancários, os acordos coletivos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, nós tivemos a construção de várias mesas temáticas que serão assuntos discutidos durante todo o ano. Mesas temáticas de assuntos extremamente relevantes para a saúde dos bancários a nível nacional. E um dos pontos importantes é o assédio moral, o assédio sexual, as doenças mentais, doenças ocupacionais, a depressão e outros mecanismos que fazem com que a categoria bancária tenha problemas enormes na área de saúde em função de metas abusivas, em função de metas inalcançáveis ou repostas, e isso faz com que o ambiente de trabalho seja insalubre, seja prejudicial à saúde dos bancários. Nós tivemos na última terça-feira, dia 26, em São Paulo, discutindo com a FENABAN, na sede da FENABAN, e levamos inúmeros exemplos para os bancos nessa reunião, mostrando o grande problema que tem nas agências bancárias, mostrando sequestros, suicídios na categoria, mostrando que o ambiente de trabalho que campeia a nível nacional, o assédio moral campeia em todas as agências bancárias de bancos públicos e privados em função do estabelecimento de metas inalcançáveis ou metas repostas, porque isso mostra que essa cobrança exagerada por parte dos bancos prejudica de forma exagerada a saúde da categoria bancária a nível nacional. Mostramos esses exemplos e, com isso, nós propomos aos bancos, à FENABAN, a necessidade de buscar soluções plausíveis para acabar com assédio moral, assédio sexual, doenças mentais e suicídios na categoria, já que pesquisas realizadas pela Universidade da Unicamp ou da USP mostram que a categoria bancária, a nível nacional, é a categoria que tem o maior número de suicídios. Logo em seguida vem a polícia e em seguida vem os professores. Isso mostra que o ambiente de trabalho dos bancários é insalubre, mostra a necessidade de que nós tenhamos a discussão com os bancos para acabar com esse tipo de comportamento de gestores e de funcionários dentro das agências bancárias. Nós sabemos que é uma tarefa que vai demandar muito trabalho, mas os exemplos colocados para os bancos mostram a necessidade da superação e a necessidade de acabar com essas práticas abusivas dentro do sistema financeiro a nível nacional. E durante o ano haverá diversas reuniões na FENABAN sobre temas importantes. Acompanhe! E agora a Caixa Econômica Federal. O diretor dos assuntos Caixa na Federação e presidente da FENACEF esteve em Brasília na apresentação de resultados da FUNCEF, fundo de pensão que garante a aposentadoria complementar dos aposentados Caixa e garante o futuro dos bancários da Ativa. Nós estávamos ansiosos por causa das notícias com as outras entidades, como a Previ, como a Petros, e aí também a instabilidade do mercado financeiro durante o ano 2024,
com muitas oscilações, muita volatilidade, a macroeconomia, eleições americanas, guerras. Então a gente estava muito apreensivo com esses resultados. E saímos daqui muito satisfeitos porque o plano da FUNCEF, todos os planos tiveram superávit, apresentou um superávit de 1.231 bilhão. Aí nós precisaríamos esmiuçar plano por plano, um por um, mas o resultado foi positivo e a nossa FUNCEF está sendo muito bem gerenciada. Os diretores atuais são muito solícitos e são antenados com o mercado financeiro, estão fazendo um trabalho muito bem feito aqui na FUNCEF e vocês fiquem tranquilos, porque não teremos novos equacionamentos e vamos zerar o déficit que vem vindo desde 2017. São notícias boas e traremos muito mais novidades para vocês. A sua federação trabalhando para todos. E no mês de fevereiro, a Federação dos Bancários do Paraná teve a visita de Sandro Lunardi, advogado que apoia há muitos anos os trabalhos sindicais e foi recentemente nomeado para o Comitê de Liberdade Sindical, na OIT, Organização Internacional do Trabalho. Conversamos com ele sobre este importante tema. Acompanhe. Participar desta atividade aqui da Federação dos Bancários é uma alegria, porque estive recentemente visitando a sede da FEB aqui em Curitiba e fui gentilmente recebido pelo presidente Gladir Basso, pela Yara e todos os demais dirigentes daquela importante e histórica instituição de defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores bancários. Então, eu já tenho uma longa data, mais de uma década, elaborando estudos sobre a questão da liberdade sindical e as normas internacionais da OIT. Por que fiz isso? Porque eu entendia que o Brasil carecia de uma maior densidade nos estudos sobre liberdade sindical. O Brasil tem importantes, relevantes estudiosos desse tema, mas eu tinha a certeza que carecia, faltava, existia uma lacuna no sentido de complementar a doutrina existente com as práticas sindicais do Brasil e, sobretudo, fundamentá-las nas normas internacionais do trabalho, no caso da OIT. O que é a OIT? A OIT é uma agência das Nações Unidas especializada na área de trabalho. Se eu fosse explicar para um sobrinho, um jovem, é como se fosse o Ministério do Trabalho do mundo. A OMS é o Ministério da Saúde e a OIT é o Ministério do Trabalho do mundo, no qual todos os países lá reunidos discutem a elaboração de normas. E foi assim desde o nascimento da OIT em 1919. Ela guarda uma singularidade muito importante, qual seja, é o único organismo internacional que tem composição tripartite, ou seja, os governos, os trabalhadores e os empregadores são partes ativas na formulação, na deliberação e na gestão deste organismo internacional. Por isso, numa das áreas específicas, que é a liberdade sindical, por meio das convenções 87 e 98, que são duas convenções fundamentais para a OIT, além das convenções 135 e 154, que são convenções que tratam basicamente do direito de livre organização sindical, do direito de negociação coletiva e de proteção aos dirigentes sindicais. Então, essas convenções são fiscalizadas por organismos de controle de dentro da OIT, e o Comitê de Liberdade Sindical é um deles, né? Que age mediante provocação por denúncia. Então, os países são denunciados neste Comitê de Liberdade Sindical por quaisquer violações à liberdade sindical, repressão à greve, prisão de dirigentes sindicais, negativa de negociação coletiva, perseguição por aspectos de atuação sindical, dispensas discriminatórias. Todos esses aspectos estão sob o guarda-chuva de proteção da ideia de proteção das liberdades sindicais. Então, o meu papel na Organização Internacional do Trabalho é apreciar esses casos. Eu sou impedido de apreciar os casos do Brasil, porque fui indicado pelo Brasil, pelo governo brasileiro, para participar desse órgão, mas tenho por missão apreciar todo e qualquer caso ocorrido em todo o planeta Terra. Por isso, o nosso funcionamento se dá 3 vezes por ano, são 3 reuniões anuais, na sede da OIT, que está na cidade de Genebra, na Suíça, e lá nos encontramos, reunimos, debatemos e deliberamos todos os casos que estão denunciados perante a OIT, e depois a OIT toma, a partir do nosso parecer, a OIT toma providências perante o país, exigindo adequações, ajustes de conduta por parte dos países, por parte de empresas envolvidas em violações sindicais, e por isso eu creio que é um espaço importantíssimo de compreensão
do que seja o exercício das liberdades sindicais numa democracia. Democracia exige instituições livres e autônomas para a defesa dos interesses dos seus representados. E os sindicatos não podem ser diferentes e não podem ter um tratamento desigual frente a outras organizações da sociedade civil. Terei um mandato de 3 anos e me coloco à disposição da TV, da Federação dos Bancários, para tratar de outros temas, aprofundar alguns outros, debater questões específicas dessa categoria que é tão combativa, mas que vem sendo, evidentemente, alvo de muitos ataques no sentido de tolher, diminuir e tentar menoscabar a importância dos trabalhadores das suas entidades sindicais. E agora a Previ, o maior fundo de pensão do país com mais de 120 anos de existência, está passando por auditoria do TCU, após ser apurado um fluxo negativo de 14 bilhões no chamado Plano 1 do fundo. Chamamos nosso colega do Paraná, Antônio Maciel Ribas Júnior, do Sindicato de Cascavel, para comentar esta pauta. Está passando por um período nebuloso, um período crítico, com um prejuízo de em torno de 18 bilhões de reais. Consultando vários colegas, vários técnicos, né, eles dizem que isso não é um prejuízo, é um déficit, porque a Previ não se desfez de nenhum patrimônio. Ela apenas houve uma variação das ações que ela participa de renda variável, né? Então, ela vendeu algumas ações da Ambev e comprou da Fibra, a antiga BR distribuidora, né, que o governo federal quer estatizar novamente. E com isso houve uma queda, né, nas ações, e a Previ acumulou, por outras razões também, de ações, né, que a volatilidade da Bolsa é muito grande, né? Então, nesse período do ano de 2024, apresentou esse déficit monstruoso. Mas, segundo os analistas, a gente vai ter que observar as ações, né, as flutuações da Bolsa, para ver se a gente consegue, no ano que vem, reverter. O patrimônio da Previ, ele continua intacto. Ele deu esse prejuízo, mas não foi vendido nada. Entende? Então, se nós tínhamos tantas mil ações, continua com as mesmas pela mesma quantidade de ações. Não houve perca ou venda de patrimônio. Apenas essa variação aí deficitária muito grande, que a gente espera que com o tempo, ações é tempo, e com o tempo a gente recupere todo esse prejuízo e venha a ter um superávit. E todo mundo está de olho, de foco, fazendo análise de dia por dia, resultado após resultado, para a gente recuperar esse prejuízo. A gente não está parado, não estamos com os braços cruzados, estamos preocupados e vamos à luta para a recuperação da Previ. Falamos também com Gilberto Antônio Vieira, diretor da Contec e coordenador da Comissão de Negociação do Banco do Brasil, para falar sobre a Previ. A situação financeira da Previ, o plano Previ 1, que é o mais antigo, está com um patrimônio de 243 milhões e o superávit acumulado de 528 milhões em novembro passado. O Previ Futuro tem um patrimônio de 34,5 bilhões. Uma das questões que tem incomodado muito nas últimas semanas os nossos colegas diz respeito ao déficit de 14 bilhões em novembro do ano passado. Esse déficit decorreu basicamente do comportamento da Bolsa de Valores, especialmente que afetou especialmente os investimentos estratégicos da Previ, como ações da Vale e inclusive ativos de renda fixa. Uma das preocupações de colegas que têm me ligado é o seguinte: nós temos risco de equacionamento, temos risco de ter que fazer aporte de contribuições extraordinárias. Não vislumbro esse risco. Claro que nós temos que continuar vigilantes e acompanhando. Mas a Previ nunca, na história de 120 anos, nunca teve equacionamento e nunca, digamos, ficou em risco de insolvência. Então, não acredito que seja agora que vai acontecer isso. Os investimentos da Previ, eles se baseiam em longo prazo. Eles não visam o curto prazo, que é a especulação. Eles visam os investimentos de longo prazo, empresas que pagam bons dividendos,
empresas do mercado real, empresas efetivas, producentes, né? Uma outra questão estratégica que facilitou bastante e que permitiu que o impacto não fosse ainda maior das bolsas foi o investimento em renda fixa que o banco fez agora em notas do Tesouro Nacional, Série B, a Previ, em que ela migrou investimento de ações para nota do Tesouro Nacional. A respeito das auditorias, o que aconteceu foi o seguinte: as auditorias, o ministro lá do TCU, examinando um processo que tratava da gestão do presidente da Previ, se deparou com um déficit de 14 bilhões e aí ficou assustado, porque 14 bilhões é dinheiro em qualquer lugar do mundo, claro. E aí pediu para fazer uma auditoria. Mas nada demais, a gente vê com bons olhos a auditoria. Aliás, é mais uma fiscalização que nunca é demais. A nossa expectativa é de que os ativos da Previ sejam recuperados agora nesse ano 2025. Ainda estamos em fevereiro, né? Até o final do ano temos muito espaço de tempo aí. Uma outra coisa que nós temos que prezar é pela fiscalização, né? Mas no caso, a Previ tem a fiscalização do Banco do Brasil, auditoria interna, auditoria independente e Previc. Tá? Ou seja, pessoal, o déficit é real, decorreu basicamente das oscilações da Bolsa de Valores, tá? É comum nesse tipo de mercado, mas o plano 1 segue equilibrado, sem necessidade de contribuições extras, e o plano Previ Futuro também segue equilibrado. E temos que continuar vigilantes para que a Previ tenha uma política de gestão transparente de seus investimentos. É isso, no mais estamos aqui à disposição. E para encerrar nossa TV deste mês, gostaríamos de falar sobre o colega Dr. Iraci da Silva Borges, que nos deixou em 22 de fevereiro. Dr. Iraci foi assessor jurídico desta federação por muitos anos e se tornou uma das maiores referências do direito trabalhista do Brasil, participando ativamente da elaboração da Constituição de 1988. Referência na área não apenas pela sua competência jurídica, mas também por sua enorme capacidade de argumentação, negociação e articulação política. Obrigado, Dr. Iraci, por toda a sua disposição, inteligência, generosidade e compromisso inabalável com os bancários e demais trabalhadores.